Olá! Nesta aula, vamos falar sobre onde buscar a informação para atender à sua necessidade. Agora, nós já sabemos estruturar a necessidade de informação com uma pergunta de pesquisa. E o próximo passo é partir para a busca do conhecimento ou evidência científica para atender essa necessidade. É a pesquisa bibliográfica. Mas onde podemos pesquisar? Em quais fontes de informação? Quais bases de dados? Felizmente, a área da saúde é muito bem servida de fontes de informação, plataformas ou sistemas que oferecem acesso ao conhecimento científico. Aqui podemos observar algumas das principais e mais conhecidas, como, por exemplo, o PubMed, a Biblioteca Virtual em Saúde, o portal Cochrane Library, o portal Saúde Baseado em Evidências, Cielo, Embase, bases de dados Medline e Lilacs. Essas fontes reúnem mais de 30 milhões de referências bibliográficas, de artigos de mais de 9.000 revistas, e ainda outros tipos de documentos, como livros, teses e literatura não convencional, por exemplo. Com essa ampla oferta de fontes de informação, muitas vezes os usuários têm dificuldades para identificar quais são as mais adequadas que possam satisfazer sua necessidade de informação e como realizar uma pesquisa eficiente em cada uma delas. Vamos começar pelo conteúdo das principais fontes de informação. A BVS, PubMed e Cochrane Library são consideradas bibliotecas virtuais da área da saúde, formadas por distintas coleções de bases de dados. A BVS, por exemplo, tem mais de 35 bases de dados, tendo como estrela da coleção a Lilacs, que é a Biblioteca de Literatura Latino-Americana. O PubMed também tem suas fontes de informação, tendo como principal estrela a base de dados Medline. Tanto o BVS como o PubMed são de acesso livre e gratuito. A Cochrane Library já possui um acesso controlado. Tem suas bases de dados e tem como estrela da coleção a base de revisões sistemáticas produzida pela Colaboração Cochrane. Entre essas fontes de informação, há sobreposição de parte do conteúdo. Podemos ver na imagem, por exemplo, que Medline está presente tanto em PubMed como na Biblioteca Virtual em Saúde. Porém, a Lilacs tem apenas uma pequena parte disponível na Medline, cerca de 2%. A Cochrane Library, com suas revisões sistemáticas, tem os dados dessas revisões registrados, indexados na base de dados Medline. Ambos possuem mais de 27 milhões de documentos. Vamos apresentar o portal da Biblioteca Virtual em Saúde. A BVS é um bem público de informação da área da saúde e é construído em colaboração com países da América Latina e do Caribe, coordenada pela BIREME, OPAS-OMS. Esse é o portal regional da BVS. Ele oferece acesso a uma ampla coleção de bases de dados, fontes e serviços de informação em saúde, como, por exemplo, a base de dados Lilacs, de literatura latino-americana, e o DEX, que são os descritores em ciências da saúde. Apresentando alguns elementos do portal, você tem disponível o serviço de busca, que integra as 35 fontes de informação internacionais, nacionais e temáticas, incluindo as bases de dados Medline e Lilacs. As vitrines do conhecimento, que trazem pesquisa de informação em temas relevantes e ou destaques na área da saúde. Na parte inferior do portal, temos acesso à rede BVS, com o endereço de acesso aos portais temáticos e dos países. Na parte superior, temos um menu com acesso à Minha BVS, produtos e serviços sobre o portal e dicas de pesquisa. Ainda temos na parte central o acesso direto a alguns dos principais portais e serviços disponíveis na BVS, como o Portal de Descritores de Ciências da Saúde, o DEX, o Portal Lilacs, o Portal de Recursos Educacionais, entre outros. O acesso
É no endereço www.bvsalude.org. Não é necessário cadastro para fazer o acesso à Biblioteca Virtual em Saúde. O PubMed, também de acesso aberto, é o maior portal da área de busca da área biomédica. Você pode acessar pelo endereço pubmed.gov. Ele foi desenvolvido pela National Library of Medicine dos Estados Unidos e contém mais de 27 milhões de registros bibliográficos na área biomédica, sendo que a base de dados Medline é sua principal fonte de informação. Cielo é um outro portal que contempla uma coleção de cerca de 1.250 revistas científicas em texto completo. Mais de 300 revistas da área da saúde e da região da América Latina e Caribe também estão disponíveis na Lilacs. O Cielo não aplica os descritores de assunto DEX, MESH para indexação dos artigos. Porém, os artigos de Cielo que estão indexados na base de dados Lilacs utilizam o DEX também. O acesso pode ser pelo próprio portal, pelo endereço cielo.org e também pela Biblioteca Virtual em Saúde, considerando as revistas na área da saúde. As vantagens de acessar o Cielo é que todos os artigos estão em texto completo, com acesso livre. Porém, atenção, pois este portal não inclui todas as revistas publicadas na América Latina e no Caribe. Sobre Lilacs e Medline, algumas dúvidas podem surgir durante a pesquisa. Qual a diferença entre essas bases de dados? Como pesquisar na Lilacs? E temos que pesquisar em ambas? Vamos falar um pouquinho sobre Lilacs. É o principal índice de literatura científica e técnica de saúde pública, principalmente nos países da América Latina e no Caribe. A Lilacs é considerado um bem público regional e é produzido em colaboração com a rede Lilacs, coordenada pela ABIREME e disponível pela Biblioteca Virtual em Saúde. São mais de 780 mil referências bibliográficas, com resumos de artigos de mais de 900 revistas de 27 países e outros tipos de documentos. Por exemplo, teses, capítulos de livros e documentos não convencionais. A Lilacs aplica os descritores em ciências da saúde para a indexação dos seus documentos. Uma grande vantagem de se pesquisar em Lilacs é que 40% dos documentos estão em português, 43% estão em espanhol. E mais de 45% dos documentos têm acesso ao texto completo gratuito, o que facilita bastante a busca nessa fonte de informação. Apesar de ser o maior índice da América Latina e do Caribe, não contempla todo o conhecimento publicado na região. Esse conhecimento também pode ser buscado nas bases de dados regionais e temáticas ou dos países, nas BVS dos países disponíveis também com acesso gratuito. Convido-os a acessar esse quadro com detalhamento sobre a base de dados Lilacs. Chamamos atenção para a sobreposição de conteúdo da Lilacs com algumas das principais fontes de informação, como o Medline, por exemplo. Das mais de 780 revistas, apenas 91 delas estão disponíveis na Medline. Em relação ao portal Cielo, nós temos 322 revistas do portal que estão disponíveis em Lilacs. São as revistas da área da saúde. Falamos um pouco agora sobre Medline. É o maior índice de literatura científica biomédica publicado em mais de 200 países do mundo. Conta com mais de 27 milhões de referências bibliográficas com resumos de cerca de 5,8 mil revistas. Aplica o MESH, Medical Subject Headings, para a indexação dos documentos. O acesso ao PubMed é livre pelo endereço pubmed.gov e também pela Biblioteca Virtual em Saúde, bvsalude.org. A vantagem de acesso à Medline é que ela inclui os artigos das melhores revistas do mundo na área da saúde. Porém, atenção com a subrepresentação das revistas da América Latina e Caribe nessa base de dados.
Então, considerando Lilacs versus Medline, entendemos que a maioria das pesquisas tem seus resultados publicados em artigos. São principalmente estudos primários. E, na sua maioria, são publicados em revistas editadas nos países onde estas pesquisas foram conduzidas, ou pelo menos tem a maior probabilidade de que seja assim. A maioria das pesquisas, principalmente epidemiológica, estuda problemas relacionados a determinados contextos locais. As pesquisas publicadas em revistas latino-americanas representam, em sua maioria, os problemas e situações de saúde do contexto dessa região, que pode ser um país, um estado, um município. E o contexto é um elemento essencial para as decisões na área da saúde. Dessa forma, concluímos que o conhecimento registrado na Lilacs é de extrema relevância para o contexto da América Latina e Caribe, e que o usuário deve incluir Lilacs em suas pesquisas de informação. Esclarecendo, PubMed não é o mesmo que BVS. PubMed não é o mesmo que Medline. Medline é uma das bases de dados do PubMed. BVS não é o mesmo que Lilacs. Lilacs é uma das principais bases de dados da BVS. Cielo não é o mesmo que BVS. A base de dados Medline está incluída na BVS. E a Lilacs não está incluída no PubMed. Ou seja, nenhuma fonte de informação é melhor do que a outra. As fontes são complementares. Uma fonte pode responder melhor um determinado tipo de pergunta, enquanto outra, dependendo da necessidade de informação, responde melhor essa necessidade. A BVS e o PubMed são fontes de informação indispensáveis para a pesquisa de informação nos temas da área da saúde. E agora vamos praticar. Convido-os a acessar a complementação dessa aula na aula Outras Fontes de Informação.